Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, tá tudo prontinho. Mais uma história da meia-noite daquelas. Lindíssima. Olha, é uma história que tem a sobrenaturalidade, que tem o mistério, mas acima de tudo, é uma história muito bonita também. Queria que você escutasse, queria que você ouvisse do comecinho até o fim. Fica comigo na sintonia do canal, porque valerá a pena você curtir comigo essa história. Antes, eu queria agradecer essa gente maravilhosa que opta em ser membro do canal, entrar para a família Boa Pessoa. Ivone Vierne. Tudo bem, Ivone? Virou assinante? Zero Days, na verdade, né? Ela é premium. Oi, Ivone. Bem-vinda, Ivone. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, tá, Ivone? Vierne. É um sobrenome italianíssimo, não? Vierne. Depois me explica aí, tá bom, Ivone? Um beijo pra você. Regina Gomes Lima. Há 2 dias atrás, ela voltou a ser assinante. Já era nossa membro e optou em continuar. Ela, há 2 dias atrás, voltou a ser. Que bom pra mim. Muito obrigado. A Yolanda Hakim, ou Yolanda Akin, voltou a ser assinante. Há 3 dias é prêmio, né, Yolanda? Obrigado, viu, meu amor? Viviane Campos virou assinante faz 7 dias que ela está no nosso time, na nossa família. Obrigado, viu, Vivi? Júlia Luiza, também quero agradecer a você, Julinha. Muito agradecido do coração. Ô, Paulinho, mas por que você agradece as pessoas que se tornam membros? Porque elas são responsáveis, ajudam muito no crescimento do nosso canal. Sabe? Quando você entra no canal e se inscreve, você já está ajudando muito. Queria dizer a você que quando você entra no canal e se inscreve, pronto, você já está me ajudando muito. Quando você ouve uma história, você está auxiliando demais o canal. Só que a pessoa que ela se torna membro, ela está dando um plus. Fala, não, eu quero ajudar mais ainda esse canal. Você percebe? Então, olha, se você que já entrou no canal, já se inscreveu, já ajudou muito, já deu o seu joinha, já ajudou muito. Aí você fala, não, mas eu queria dar uma força a mais para esse canal. Eu queria ver o Paulinho Boa Pessoa prosperar com esse canal, sabe? Que ele se tornasse mais abrangente, que ele se equipasse da melhor maneira possível. Eu queria ver esse canal crescer. Então você se torna membro, por favor. Então abaixo do vídeo, todas as instruções de como você deve fazer para se tornar membro aqui do canal. E aí, nosso canal prospera ainda mais. Me dá essa força se você puder. Você pode ser aí uma vez membro, você pode ser membro premium, VIP, que é o intermediário, e o diamante, que aí é cheio de brilho. Aí você nos ajuda muito. Venha ser membro do nosso canal. Dê esse plus a mais. Obviamente que você só vai fazer isso se você sentir que eu mereço, que o canal merece. Se você sentir isso no fundo do seu coração, opte. Eu sei que tem gente que diz assim, Paulinho, eu tenho dificuldade em, às vezes, ser membro, eu não sei navegar na internet, eu tenho dificuldade com plataformas e, por mais simples que seja, eu não consigo ser membro. Então, bem ao lado do título, eu publico uma chave Pix, que é um celular. Se você quiser também contribuir com o canal e nos fazer prosperar, bem ao ladinho do título você vê lá um telefone assim, ó, São Paulo, 11 9 5133 6677. 9 5133 6677. E veja que legal, o Bruno Henrique Pérez, eu vou contar a história dele agora. Ele mandou a história dele pelo WhatsApp. Você sabia? Você pode gravar um áudio mandando a tua história? Foi o que o Bruno fez.
Só que o Bruno fez um misto. O que ele fez? Ele gravou uma parte da história em áudio e ele mandou também por escrito pelo WhatsApp. Aí você tem esse telefone e também é o WhatsApp. Você pode mandar a sua história. É o 951336677. Ele é 11 porque pertence a São Paulo. 951336677. Ô Bruno, você pediu que eu te avisasse. A Mariana da nossa produção mandou para ele um recadinho, via Zap também, dizendo ao Bruno Henrique Pérez que a história dele vai ao ar agora, hoje, já. E é uma história das mais interessantes. Tudo pronto? Eu vou contar para vocês a história do Bruno, a história da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Bruno Henrique Pérez e hoje eu quero lhe contar essa impressionante história da minha vida, que simplesmente prova que a vida não acontece só aqui, mas com certeza ela tem sequência noutros planos. A gente não sabe qual é esse plano. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta depois de tudo que me aconteceu. Do outro lado do mistério tem vida. Tem vida. Quando eu tinha 15 anos, eu gostava muito da Miriam. Ela estava estudando comigo. Eu tinha terminado a 8ª. E quando eu entrei assim no primeiro colegial, tínhamos a mesma idade. Lá estava ela. A Miriam. Eu paquerava com ela. Acho que foi até o mês de outubro. Isso foi bem marcante. Porque no dia 12 de outubro, que era um feriado, o colégio no qual estudávamos fez uma excursão. Eu tinha 15, ela também. E naquele dia eu comecei a namorar a Miriam. Naquele 12 de outubro eu acabei dando, com muito tremor nas minhas pernas, o primeiro beijo da minha boca virgem. Ela também beijou pela primeira vez. Bom, pelo menos foi o que ela me falou. A gente se beijou. Foi o primeiro beijo. Ah, meu Deus do céu. Eu a amava. Mas observe bem. Eu a amava como um adolescente poderia amar nessa idade. Você sabe, 15 anos eu, 15 anos ela. Era um ir e vir de rompimentos e reconciliações. E assim, a coisa se estendeu por quase uns 2 anos. Um dia, cansado de todo esse vai e volta, eu simplesmente resolvi não procurá-la mais. Até porque ela tinha mudado de colégio. Então, sabe aquela coisa assim, irresponsável, inconsequente, de quando você tem 17? Eu sumi. Eu desapareci, não a procurei mais. Nem liguei para ela e ela tampouco também me procurou. Então supus que ela entendeu a situação e ela me deu liberdade, afinal eu era um adolescente. Eu só queria me divertir, sair com muitas garotas, mas eu não conseguia esquecer da Miriam, ou da minha Mirinha, como eu chamava carinhosamente. Anos se passaram, a comunicação entre mim e ela nula, e eu descobri, através de outros amigos, você não sabe a maior, Brunão. Sabe quem casou? Aquela menina que você namorou lá no colegial, lembra? Quem? A Miriam casou.
Quando me falaram isso, eu ainda mantive o sorriso, né? Mas lá no fundo, machucou a minha alma, o meu coração. Mesmo que já não tivéssemos mais nada, não havia mais nada. Aquilo tudo acabou há muito tempo. Mas eu estava com 23, ela também tinha essa idade quando ela se casou. O casamento parecia que colocava um ponto final em tudo. E isso me entristecia, porque eu achava que eu ainda pudesse ter alguma coisa com ela. Era impressionante o número de vezes que eu ainda sonhava com a Miriam. As cenas dos sonhos eram aquelas mesmas. Eu estava na sala onde nós fizemos juntos o nosso colegial. Eu ainda me lembrava dela naquele uniforme, do seu rostinho de menina. Era impressionante. Mas eu ainda guardava o sabor do primeiro beijo que eu dei na Miriam. Até porque foi o primeiro beijo da minha vida. Foi tudo muito marcante. Após o casamento dela, 2 anos depois, foi a minha vez. Eu também me casei. Deixa eu explicar um pouquinho do meu casamento. Foi um casamento assim precipitado. E o que apressou o meu casamento foi uma notícia de gravidez da minha namorada. Na correria, preparamos tudo para o casamento. Antes mesmo do casamento, houve um fato triste, um aborto espontâneo natural sofrido pela minha noiva. Então o meu casamento, na verdade, ele aconteceu mais em função da notícia da gravidez. A minha noiva, talvez ela gostasse mais de mim do que eu dela. E o nosso casamento, ele aconteceu, mas ele começou a se arrastar. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. E a gente começou a tentar, agora ela, minha mulher, a gente começou a tentar uma nova gravidez. Mas outra vez, aborto espontâneo acontecia até mais ou menos o 3º mês de gestação da minha mulher. E aí, eu não sei como isso é possível, mas fomos informados de que havia, olha que coisa, uma alergia do organismo dela, parte interna, a parte uterina, tinha uma alergia com relação ao meu sêmen. Então formava-se o feto. Só que até o 3º mês, e aí ela acabava sofrendo abortos naturais e espontâneos. De modo que não adiantava mais. Nós tentamos, eu acho que umas 5 vezes. Ela chegou a engravidar e aconteceu exatamente a mesma coisa. Paramos. Acabamos não tendo filhos. Acho que foi melhor assim, porque o nosso casamento dali para frente entrou em crise. Isso acabou me fazendo muito mal, porque eu queria uma separação, mas quando eu ia tentar me separar da minha mulher, ela tinha sempre uma crise emocional. E ela acabava deixando que eu me entendesse que não era a hora, que eu deveria ficar um tempo mais. Será que eu queria um filho ou eu queria um casamento com ela? E isso foi pesando e a gente, sabe, eu acabei sendo envolvido e a gente foi tocando assim. Quando eu contava 31 anos de idade, continuava casado, mas um casamento arrastado, tá? Quando eu contava 31 anos de idade, o acaso me levou a me encontrar com a Miriam. A Miriam, aquela minha namorada lá da adolescência.
Era um dia chuvoso. Ela, com uma sombrinha, acenava tentando um táxi. E quando eu a vi, eu a reconheci na hora. Meu Deus, é a Miriam. Eu cheguei a passar por onde ela estava. Mas aí eu dobrei a próxima esquina à esquerda, dei a volta no quarteirão e torcendo para que ela não tivesse ainda conseguido uma condução. E dei sorte. Foi quando eu parei o carro, eu gritei: Miriam! 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 A Miriam veio e eu disse para ela: entra aqui, eu te levo. Ela demorou um pouquinho para me reconhecer, mas ela me reconheceu e entrou de fato no carro. E falou: não acredito, Bruno, que é você. Meu Deus, Bruno, quanto tempo. Olha, quer saber, você caiu do céu, Bruno. Eu não consegui um táxi. Eu já estava começando, inclusive, a me molhar. E eu tenho uma reunião agora às 9 horas da manhã. Eu não posso me atrasar. Você pode mesmo me dar uma carona até o meu trabalho? O incrível de tudo isso é que simplesmente parecia que nós nos reencontrávamos depois de uma semana. Quando, na verdade, havia mais de 8 anos que a gente não se via para nada. Absolutamente nada. 8 anos mais tinham se passado. Meu coração batia rápido demais, como nunca mais havia batido desde que eu terminei com ela. Eu estava nervoso, igual ao dia que eu a pedi em namoro lá na escola. Eu parecia um doido. Ela estava tão linda, mais forte, mais segura de si mesma. A maternidade e os anos fizeram maravilhas para Miriam. Eu perguntei onde ela trabalhava e quando ela disse o nome da empresa, era uma empresa muito conhecida, mas ficava totalmente fora do caminho que eu faria. Ela me perguntou se eu podia ir até lá e eu, para ser cavalheiro, disse: é justamente o caminho que eu ia fazer. Está no meu caminho. Bom, fomos conversando. Eu ainda meio passado. Eu não conseguia organizar direito os meus pensamentos. Eu queria tanto que o trânsito tivesse mais complicado, mas não estava. Chegamos. E nessa hora que nós chegamos, eu não me importei em sair na chuva, que caía fraca, mas caía lá fora. Fiz questão de dar um abraço nela, e foi um abraço gostoso e caloroso também. Dizia que era bom me ver de novo. Pô, Bruno, que legal eu te encontrar. Eu correspondi e dei assim um prolongado beijo na sua bochecha, sabe? Sabe aquele beijo quando demora um pouquinho mais na bochecha? O perfume dela encheu os meus sentidos e me transportou de volta para quando eu tinha 15 anos. Ela se despediu, estava um pouco atrasada para a reunião e entrou para a reunião. Eu voltei para o carro, me sentei diante da direção. A tentativa era reunir agora os meus pensamentos sobre tudo o que nós tínhamos conversado naquele trajeto, naquele caminho. Ela me contou. Ela estava divorciada. A Miriam estava divorciada, para minha felicidade. Ela tinha uma filha, linda como ela, e pelo que me disse, não namorava ninguém, porque ela se dedicou apenas à filha desde que se divorciara. A menina se chamava Cris. Aquela conversa com ela me deixou muito melhor. E agora eu já tocava o carro e pensando em tudo. Lembrava do diálogo entre nós. Bem, o divórcio te deixou melhor. Eu falei com uma risada tímida e ela sentiu. A verdade é que sim, respondeu ela. É como diz o ditado, né, Bruno? Antes só do que mal acompanhado. Bem, é o que falam por aí, eu afirmei. Senti um peso na consciência. Ela não sabia nada sobre mim.
Sabia que eu havia me casado, mas não que o meu casamento era uma tentativa fracassada e patética. Eu adoraria ter a sua força e determinação. Ela disse para mim: então, Bruno, eu estou morando de novo com os meus pais, naquela mesma casa. Você sabe onde é, né? Quando quiser, vem me visitar. Claro, eu respondi com uma emoção tentando ser controlada. Só que eu não cheguei a dizer a ela que o meu casamento ainda persistia. Passaram-se vários dias e finalmente eu decidi visitá-la. Foi o momento perfeito, pois a sua companhia era tudo que eu precisava. Eu me lembrei naquele momento nunca ter deixado de amá-la e que ninguém poderia substituí-la. E que eu era um perfeito imbecil por ter deixado aquilo tudo para trás, sabe? No entanto, ela nunca havia reivindicado nada de mim. Ela disse que isso aconteceu quando nós éramos crianças, Bruno. Isso não importa mais. Ela ainda era a mesma menina amável e gentil, compreendendo a todos como sempre. Era impressionante o poder que ela tinha de compreender as pessoas, a quem sempre buscavam para dar conselhos. Ela era muito solicitada para isso, para serem consolados ou receberem uma palavra de coragem da parte dela. Ela era extraordinariamente gentil e boa. Você é perfeita, eu pensei. Por que o idiota do seu marido fez você sofrer tanto? Sendo que você não merecia sofrer. E olha, mesmo eu não fui legal com você. Quer dizer, eu poderia ter sido melhor, mesmo sendo adolescente. A noite voou, e quando eu percebi, já eram 3 horas da manhã. Tudo aconteceu incrivelmente rápido. E voltou o amor. O amor de antes voltou. O desejo de ficar junto para sempre voltou. Tanto que nós nos tornamos namorados imediatamente. Parece que aqueles 13, sei lá quantos anos, eram 8 depois do casamento. Na soma, 31 para 17, dá 14, né? 13 para 14 anos. Então, parece que aquele 13 para 14 anos não passaram. Voltamos à adolescência. Retornamos àquele amor inveterado de tanto tempo atrás. Estava ficando cada vez mais difícil me despedir dela. Eu queria estar com ela para sempre. E o melhor de tudo era que ela correspondia. Também dizia que me amava e que sempre me amou. Eu prometia voltar todos os dias. Eu odiava a ideia de voltar para minha casa com uma mulher que já não fazia sentido para mim. Na verdade, eu não fazia sentido na vida dela e ela não fazia sentido na minha vida. Eu não sei por que o casamento se arrastava. Talvez eu tivesse compaixão da minha mulher. Aquela coisa dela não poder engravidar. Uma cobrança que ela havia feito uma vez, se eu havia me casado com ela ou se eu queria ter um filho. Eu não sei, aquilo pesava para mim. Eu ficava com receio. Eu tenho medo de usar essa palavra. Eu tinha uma certa piedade da minha mulher. Só Deus sabe por que você faz essas coisas. Só Ele sabe, porque Deus havia nos reunido novamente. Eu e a Miriam. Essas palavras estão na minha mente o tempo todo, só Deus sabe. Eu não queria ir para casa, especialmente aquela hora
E ouvi de novo reclamações da minha mulher. Mas de qualquer forma, eu tinha que voltar. O fim de semana foi muito longo sem ela. Era muito difícil não pensar no que ela estaria fazendo, ou se alguém estava se aproximando dela, se alguém estava aqui. Será que eu ia perder a Miriam de novo? De vez em quando isso passava pela minha cabeça. Já tinha acontecido uma vez. Será que eu morri de ciúme, sem motivo até? Só de imaginar que quando eu estava longe alguém poderia se aproximar. Eu não deveria sentir isso. O que havia de errado comigo? Estava parecendo um tonto. Mas o que eu estava fazendo? Espera aí, isso também não é certo. Um dia, eu cheguei em casa e minha mulher estava dormindo. Eu olhei para minha mulher dormindo e pensei comigo: caramba, eu não estou fazendo um papel legal, né? Não tô, porque se eu disser que eu estou casado, é mentira, porque é um casamento que se arrasta. Mas se eu disser que eu não estou casado, também é mentira. Quer dizer, é mais mentira ainda, porque eu mantenho o compromisso. Não, eu estou me apaixonando de novo pela Miriam. Aliás, eu acho que eu não desapaixonei. Eu estou dando sequência à paixão. Eu não poderia me apaixonar. Eu sou casado. Mas meu Deus, nesse mundo há coisas que não podem ser controladas. Da onde vem isso? Por que eu a reencontrei agora? E por que a paixão voltou tão forte assim? Eu segui ainda por muitos meses me controlando, mas me encontrando ainda com a Miriam. Para ela eu era o seu parceiro formal. Dessa vez eu conheci os pais dela, porque lá na adolescência eu não tinha feito isso. Eu tinha 17 anos, eu ia até a porta da casa dela, mas nunca conversei com o pai dela, nunca conversei com a mãe dela. Agora não, eu conheci o pai, a mãe, a filha dela, a Cris. A menina gostou de mim. A menina gostou de mim. Era uma menina linda de 6 anos. Fizemos planos. Eu cheguei a falar com a Miriam: eu queria me casar com você, Miriam. Jura? Com você e só com você eu abriria uma exceção, Bruno. Eu me casaria com você. Eu queria ainda ter filhos com você. Nós estamos na época ainda. Você vai fazer 32? Então, eu acabei de fazer 32. Estamos ali. Eu quero ficar com você para sempre. Tá, eu falava tudo isso. Eu dizia tudo isso. Só que eu não havia me separado ainda. Na verdade, eu falava tudo isso para ela, para que ela não me deixasse, porque ela era muito boa, decente, para estar com alguém casado. Ela era muito boa e decente para estar com um homem casado, porque oficialmente eu era. Eu morreria se ela me deixasse. E por isso eu mentia para ela. Sim. Para ela eu dizia que eu já tinha me separado. Claro que não há justificativa, mas eu não queria deixá-la. Porém eu tinha que tomar uma decisão. Os dias continuaram e eu parecia ser um homem mais feliz do mundo estando com ela, e ao contrário, infeliz à distância dela. O peso da consciência me matava. A consciência doía nos dois momentos. Quando eu estava com a Miriam
e quando eu estava lá em casa. Então eu não estava tendo paz, porque a minha consciência me matava nesses dois momentos, e eles existiam na minha vida inteira, ou uma hora com ela ou uma hora com a minha mulher. Um dia eu tomei aquela decisão. Não é justo fazer isso com a Miriam, não é. Mas eu também não consigo largar da minha mulher. E quando eu digo não consigo largar da minha mulher, não é porque eu tenho amor por ela, mas é que eu tenho outra coisa por ela. Sei lá o que é. Então eu tomei uma decisão. Não vou procurar mais a Miriam. Do jeito que eu fiz quando eu tinha 17 anos. Eu fiz com quase 32. Sumi da vida da Miriam. Não me comuniquei mais com ela. Comecei a me comportar como o animal mais estúpido do mundo. Eu não podia continuar mentindo para ela, mas eu não tive coragem de encarar e dizer: eu sou casado. Não tive. E novamente eu tornei a machucá-la daquele mesmo jeito que eu fiz, sei lá, na adolescência. Só que lá tinha uma justificativa, eu era menino. Agora não, eu era um homem. Ela me ligou algumas vezes, mas quando eu via no celular que o número era o dela, eu não atendia. Até que ela não insistiu mais e apenas me mandou uma pequena mensagem dizendo: eu já entendi. Quando eu li aquela mensagem, eu já entendi. Deus do céu, eu morri por dentro. Eu morri. Me bateu um arrependimento. Ela escreveu assim: eu já entendi. Aquilo me doeu tanto, que eu quase larguei tudo naquela hora e corri para procurá-la, para pedir perdão. Mas quando eu estava pronto para fazer isso, a minha mulher chegou em casa e naquele dia reclamando de novo de um problema que ela estava vivendo em nível familiar e que precisava tanto de mim. E a minha mulher, parece que adivinhando o meu pensamento, falou: só quero te pedir uma coisa. Eu sei que você está querendo me deixar. Olha, eu sei que você está querendo me deixar. Eu não tinha dito nada a ela. Como é que ela leu o meu pensamento? Eu sei que você está querendo me deixar, mas por favor, não é a hora agora. Eu preciso resolver esse negócio do meu irmão. Eu não quero nem falar o assunto do irmão dela, que não tem a ver com a minha história, mas era muito importante para ela. Me dá uma força, enquanto eu resolvo essa questão com meu irmão. Me dá uma força. Não me deixe agora. Sabe, não é uma coisa impressionante? Eu questiono, não é uma coisa impressionante? Quando eu estava decidido que eu ia correr atrás da Miriam, vem a minha mulher e diz exatamente isso nessa hora, adivinhando o meu pensamento, adivinhando o que eu ia fazer. Você está querendo me deixar, mas não é a hora. Eu preciso de você agora. Assim era melhor. Então eu não podia deixar minha esposa de novo naquele momento. E ela, Miriam, estava sozinha no mundo. Quer dizer, sozinha eu digo com uma força de expressão, porque ela tinha o pai, a mãe, a filha, amigos. Eu acho que sozinha mesmo era minha mulher. Meu aniversário é 5 de agosto. Naquele dia, eu estava fazendo 32 anos. 32.
Eu fiz as contas assim por uma coincidência. Havia 7 meses que eu havia reencontrado a Miriam. Meu aniversário de 32, 7 meses daquele dia de chuva que ela estava tentando um táxi. 7 meses exatos. 5 de agosto. Meu celular tocou bem cedo. Eu atendi. Era a Miriam. Eu não sabia o que falar. Eu estava morrendo de vergonha. Ela ainda lembrava do meu aniversário. Ela ligou para me cumprimentar, parabenizando-me. Mesmo eu tendo sido tão mal com ela. Miriam me disse que sempre se lembrou dessa data. Me desejou tudo de melhor do mundo. Eu queria dizer a ela, e disse. Dessa vez eu falei. Miriam, eu te amo. Repete, disse ela. Repete, por favor. Era tudo que eu precisava ouvir. Miriam, eu te amo. Que bom ouviste você. Só que tem uma coisa. Ela ficou quieta. E eu continuei falando. Eu ainda sou casado. E ela respondeu do outro lado da linha. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu nunca falei pra ela. Olha, eu vou te procurar, tá? Obrigado por ter ligado. Obrigado por ter se lembrado do meu aniversário. Eu vou te procurar. Você não merecia. Você não merecia o que eu fiz com você. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nesse mesmo dia, isso foi cedo, dia do meu aniversário, 5 de agosto, um amigo comum, o Roberto, ele me ligou no meu trabalho. Ele era meu amigo e era amigo da Miriam. Na verdade, ele tinha até uma estreita relação com a família da Miriam e com ela. Mas eu percebi quando o Roberto me ligou, algo triste e preocupante na voz dele. Pensei até que ele estava brincando, como sempre, ele era brincalhão, e que ele tinha ligado para me cumprimentar, parabenizar. Mas eu perguntei, Roberto, que foi? Que voz é essa? Você está me cumprimentando, mas você está com a voz triste. Pô, cara, eu nem sei como te contar isso. O quê? Sobre uma coisa que aconteceu. E justo hoje, que é o seu aniversário, né? Eu não queria falar com você sobre isso. Mas é necessário que eu fale. Porra, o que foi, Roberto? O que aconteceu? Foi a Miriam. Você acredita, Bruno, que a Miriam sofreu um acidente? Acidente? Foi horrível. O que aconteceu? Ela tá no hospital? Como é que ela tá?
Me fala, por favor, Roberto. Eu já comecei a chorar. Era muito difícil para o Roberto me falar tudo aquilo, porque ele também gostava muito dela. Eu observava a dor que ele sentia ao me dar a notícia, porque ele tinha visto de perto a dor da família dela, a tristeza da sua filhinha, da Cris, que já não... Bom, ele queria completar a notícia. Na verdade, ela não está no hospital. Tá onde, então? Ela morreu, cara. Morreu? Quem morreu nessa hora fui eu. Eu desabei a chorar. O Roberto mantinha-se na linha e ouvindo meus lamentos, os meus gritos de não pode ser, é mentira. Roberto, não brinca assim comigo, cara. Não brinca assim comigo. Como é que foi isso? Ela foi deixar a filha na casa do ex-marido dela, do pai. Porque no fim de semana a menina gostava demais de ficar com o avô, seu Francisco, o pai do ex dela, um senhor muito bom. E a menina adorava esse avô. Finalmente ela conseguiu comprar o carro dela. Um carro que custou para Miriam tanto esforço, tanto sacrifício, ela queria tanto. Ela estava numa estrada movimentada e aparentemente foi um bêbado, imbecil dirigindo. Fechou-a, causando um capotamento, e ela caiu dentro de uma vala com água. Ainda bem que a menina não estava com ela. Ela já tinha deixado a menina com o pai. Ela acabou morrendo, não sei se da pancada ou afogada. Ela morreu na hora. Nossa. Não me fala isso. Eu não tô conseguindo parar de chorar, cara. Eu nunca me senti tão triste. Eu tô com vontade de morrer também. Eu tô me sentindo como uma criança desconsolada. Eu não sei o que fazer, parece brincadeira sua. E quando foi isso? Já tem 3 dias. Ela morreu no sábado de manhã. E nós apenas a enterramos hoje, porque eles esperaram uma parte da família vir de outro estado. Para. Roberto, para. O que é? Eu não acredito, Roberto, que você está inventando isso tudo para mim. Não é possível, cara, que você tenha coragem de brincar com uma coisa dessas. Você está querendo dizer que ela tem 3 dias que ela morreu? Não pode ser. Como não? Não estou entendendo. Ô, Bruno, eu que não estou te entendendo. Como não? Não pode ser, ela me ligou. Ela me ligou hoje para me parabenizar. Ela me ligou hoje para cumprimentar-me do aniversário. Eu estou fazendo aniversário. Ela me ligou hoje cedo. Ela foi a primeira a falar comigo. Hoje ela me ligou. Então, foi engano que ela morreu. Desculpa. Bruno, você tá alucinando. Lamentavelmente, a Miriam tá morta desde sábado. Hoje é segunda-feira. Talvez você tenha sonhado.
Claro que não. Claro que não. Eu atendi o telefone. Isso não pode estar acontecendo. Desliguei o telefone abruptamente com Roberto, como se ele fosse até o culpado. Depois ele me compreendeu. Depois do trabalho, eu fui na casa dos pais dela. Encontrei o pai, a mãe, o irmão dela. Eu contei para eles sobre a ligação. Eu chorava e contei. Não sei como vou falar isso para a senhora, nem para o senhor. E nem para você, Sidney, que é o nome do irmão dela. E nem para você, Sidney. Ela me ligou hoje. Me ligou hoje, me cumprimentando pelo aniversário. Olha, 8h07 da manhã. Olha aqui. Sidney pegou o celular e olhou. Não é possível. Era o telefone dela, registrado 8h07 da manhã. Não é possível. Onde estava o telefone dela, mãe? Eu nem sei, filho. Acho que sumiu. Sumiu no acidente. Ninguém mais trouxe o telefone dela. Tá aqui, ó. Não tô mentindo pra vocês. Só que não houve só a ligação. Eu conversei com ela. Falei com ela. Eu até fiz uma confissão de amor para ela. E até teve uma coisa que eu falei para ela, que eu não tive coragem de falar para vocês, mas por dignidade eu tenho que falar agora, diante de tudo que está acontecendo. Eu falei para ela que eu sou casado. Todos estavam abalados pela dor da perda, mas me olharam ainda assim assustados, porque não imaginavam ouvir isso de mim. Mas eu contei a minha história, diante deles, a verdade. Me despedi da família dela. A pequena Cris me abraçou, a menina, com força. Ela era muito parecida com a mãe. Meu Deus do céu, me doía muito. De repente, o irmão dela, o Sidney, enquanto eu estava abraçando a menina, fez uma expressão de surpresa, não muito comum e arrepiante. Falei para ele: o que foi? Na verdade, eu perguntei e a família inteira. A mensagem, disse ele. Olha a mensagem que ela deixou aqui no seu celular, você viu? Não, porque até aí eu não tinha visto a mensagem. Eu recebi a ligação e estava lá a mensagem escrita: não importa a distância, o tempo e o espaço, você será sempre o amor da minha vida e eu sempre vou te amar. Onde eu esteja, sempre cuidarei de você. Seja feliz, meu amor. Estava escrito. Senti calafrios e um desejo imenso de chorar.
Estava tudo guardado na memória do telefone. Ninguém mais tocara nele. Até aquele momento em que o irmão dela, o Sidney, o pegou de mim, ninguém havia tocado no telefone. 5 de agosto, as horas registradas. O mais impressionante foi que a ligação era 8h07 da manhã e a mensagem era de 9 horas da manhã. O enterro dela se deu na segunda-feira, às 14 horas. Como eu disse no começo, foi tudo muito real. E mais do que real, ficou escrito como prova. O detalhe foi que o telefone que pertencia a ela desapareceu no acidente, porque como caiu na água, né? Ela caiu numa vala com água, sumiu. Ninguém mais achou, nunca mais. Depois disso, eu fui com o Sidney, o irmão dela, na polícia, perguntar se alguém havia encontrado no carro, em algum canto, o celular. Procuramos no carro avariado e não encontramos mais o telefone. Dá a impressão de que ela teria levado esse celular com ela. Tanto é que de vez em quando eu fiquei com um número. Eu ligo no número. Naquele mesmo número, eu ligo. Mas, obviamente, ninguém atende. Isso tudo me despertou por uma coisa. Eu não podia continuar com meu casamento do jeito que estava. Contei para minha mulher tudo o que se passava. Eu achei até que se eu fizesse essa confissão para minha mulher, eu daria paz para Miriam. Contei para ela, falei que a Miriam não sabia de absolutamente nada enquanto nós voltamos a ter esse namoro. Foi uma coisa que durou 7 meses praticamente. Embora eu tenha ficado aí desses 7, uns 2 meses e meio afastado dela. Ela só volta a me procurar no dia do meu aniversário. Só que quando eu disse, na ligação do dia do meu aniversário, que eu era casado, ela falou, eu já sabia. Mas subentende-se que esse eu já sabia, ela teria descoberto no pós-morte dela. Porque não era possível que ela soubesse antes. Mesmo assim, a minha mulher me compreendeu. E nós não nos separamos. Porque a minha mulher disse que era uma questão espiritual que eu precisava ter resolvido com ela. Foi por isso que Deus permitiu o nosso reencontro. Foi por isso que nos foi permitido esse tempo juntos. Vou ficar esperando a partir de agora os comentários de todos vocês. Mas eu gostaria muito que as pessoas tivessem muito respeito ao comentar. Que não se precipitassem em crítica a mim. Porque num primeiro momento tem gente que talvez esteja até com vontade de me ofender. Por favor, deixem o puritanismo de lado. Deixem a hipocrisia de lado. E procurem compreender os fatos do jeito que eles de fato aconteceram. Aguardarei os comentários a partir de agora.